Olha, a gente vai conversar agora exatamente com uma especialista, a psicanalista Andréa Vermont. O que é que ela diz? Porque bonecas que choram, respiram, têm nome, certidão de nascimento, a mãe e o pai vão até lá para o hospital. O que antes parecia restrito ao universo do faz de conta, né? Faz de conta infantil, agora está ganhando contorno muito mais complexo. Se fosse isso num hospital de doentes mentais, você até compreenderia, né? A febre dos bebês, que é aquelas bonecas realistas que imitam recém-nascidos com impressionante perfeição, cresce no Brasil, no mundo, desperta não só fascínio, mas também um questionamento profundo. O que é que poderia ser uma expressão artística ou um hobby? Ganhou essas dimensões, em certos casos, controversos. A impressão de traumas. Deixa eu perguntar aqui. Doutora Andréa Vermont, muito bom dia. Bom dia, querido. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Eu é que vou agradecer. Querido, que eu amo tanto. Muito obrigado. Com o aumento do caso dessas mães reborn, nos quais elas simulam parto, entram em disputas judiciais pelos bebês, tem uma disputa, ela separou-se, aí o marido quer o bebê e ela quer ficar com a partilha. E até mostra o dia a dia com quarto, com enxoval completo, levando ao hospital. Lá em Minas Gerais, uma família solicitou o atendimento pelo SUS do bebê e levou ao hospital e disse, eu quero médico para olhar como é que tá, fazer um check-up. Esse fenômeno revela outra coisa emocional, algum trauma interior da sociedade? Muita gente fala que tudo é a partir da infância, né? O que acontece ou não na infância vai moldar a vida adulta, né? Será que é a velha questão do Freud, vamos falar da infância, e agora eles estão expondo na prática o verdadeiro sentido? Querido, na verdade vocês foram muito felizes no início da reportagem, né? Na introdução, quando vocês falaram que o bebê reborn era usado de forma terapêutica para mães que estavam passando por processo de luto e não elaboraram isso bem, para pessoas com transtorno afetivo ou para idosos também com irrealismo. Ou seja, nós estamos falando de 3 situações terapêuticas onde a pessoa perdeu o contato com a realidade. A história e essa abordagem do bebê reborn, ela é muito controversa, para mim ela é muito assustadora e para mim ela é um caso de saúde mental. Os meus colegas da saúde mental têm dificuldade em se posicionar em relação a isso, mas eu prefiro ser um pouco mais objetiva. O DSM, que é o dicionário que vai nos guiar a respeito de doenças, ele vai dizer que transtorno é tudo aquilo que gera prejuízo na vida do indivíduo. Uma pessoa que entra numa disputa judicial, uma pessoa que leva um boneco de silicone para uma escola e acredita que ele está estudando, que ele está se alimentando, uma pessoa que perde tempo fazendo parto, cuidando de um bebê, isso tudo para mim é prejuízo existencial, isso tudo para mim é transtorno. A questão do bebê reborn é um caso de saúde mental. Não dá para tratarmos isso apenas como uma questão atual, uma questão moderna, que não traz nenhum prejuízo e que pode passar por uma questão de afeto ou distorção de afeto. Não é uma distorção de afeto. A gente considera que um paciente tem um surto psicótico ou tem psicose quando há uma perda de contato com a realidade. Para mim, quando você pega um boneco de plástico ou de silicone e trata como se fosse uma pessoa humana que tem vida, que você leva para a escola, que você entra em disputa judicial, que você pede pensão, para mim isso é uma ausência de contato com a realidade. É uma dissociação. E aí, para mim, é caso de saúde mental e precisa ser tratado como caso de saúde mental. Se nós, como sociedade, não nos posicionarmos, daqui a pouco nós vamos entrar naquilo que a psiquiatria vai chamar de delírio coletivo. Daqui a pouco está todo mundo delirando junto. Interessante, doutor, que com o uso indiscriminado desses bonecos pode até impactar também o ordenamento jurídico, os serviços públicos, até a formulação de políticas sociais para cuidar dos bebês. Nós estamos andando para onde? Que pergunta.
Você percebe que é o que eu falei, parece que já está acontecendo, nós estamos entrando num surto e num delírio coletivo. Como é que uma prefeitura ordena o dia da cegonha reborn? Como que o serviço público pensa em políticas públicas para atender boneco de silicone? Isso, para mim, se não for loucura, se não for contato com a realidade, falta de contato com a realidade, para mim não existe outro nome. Nós estamos custando a conseguir no Sistema Único de Saúde atender as crianças que precisam ser atendidas. A demanda já é gigante. E agora nós temos que parar o serviço de saúde ou parar as políticas públicas para pensar em política pública para boneco. Se isso não for uma distorção da realidade, com os meus 20 anos de saúde mental, eu não sei o que é distorção da realidade. Nós estamos vivendo um momento da humanidade do nosso país que a gente precisa parar tudo e repensar. Não é possível que a gente está parando o sistema para pensar em ações que atendam a esse tipo de atitude. Isso é um caso de saúde mental, não é um caso de política pública e daí para frente. É um caso de saúde mental. Eu fiz até no início da nossa conversa, era compreensível se algum paciente interno de um hospital de mental estivesse embalando um bebê desses e a gente pensaria isso, não, está correto. Agora, olha só, estão simulando em redes sociais, fazendo vaquinha para ajudar no crescimento do bebê reborn. Isso é loucura completa. Não precisa nem perguntar a senhora não. E aí são duas perspectivas. Uma perspectiva é de como a sociedade trata. Outra perspectiva é como tratar quem está nessa situação. Vou te dar um exemplo bem simples. É como se o seu filho te pedisse alguma coisa muito absurda. Primeiro você vai negar a coisa absurda que ele te pediu, obviamente. Depois você vai tentar entender por que seu filho está te pedindo algo tão absurdo, o que se passa pela cabeça dele, se ele não está bem, se ele precisa de ajuda. Então são duas perspectivas. A primeira perspectiva é a gente entender o que a gente vai fazer com isso, com esse fenômeno que se espalha. A segunda perspectiva é olhar para essas pessoas e entender o que se passa com elas. Eu não estou aqui para negar que existe, obviamente, aí você citou muito bem Freud, existem questões emocionais envolvidas, existem faltas, existem distúrbios afetivos, existe alguma questão na infância, talvez até de não ter sido cuidado, de não ter sido amado, de não ter sido bem elaborado na sua primeira infância com seus afetos. Então são duas perspectivas. A primeira perspectiva é tratar o caso, quem está externo ao caso, tratar o caso como caso de saúde mental. E olhar para isso como um caso de saúde mental e se perguntar, o que faremos com isso? A segunda perspectiva é olhar para essas pessoas e entender o que se passa com elas e que tipo de ajuda nós, como sociedade, podemos oferecer. Não para o bebê de silicone, porque isso não existe, isso é um completo absurdo e delírio, mas para as pessoas que estão nessa condição. Realmente, olha só. Fraudes com pedidos de benefícios sociais já são registrados. Daqui a pouco estão pedindo Bolsa Família, auxílio maternidade. Daqui a pouco um ouvinte está aqui, Tesco Borges, disse, olha, eu estou esperando uma consulta há 1 ano e meio e a gente discutindo boneca. Gente, é um assunto que evidencia o adoecimento mental da população que faz isso. E adoecimento mental também dos que circundam em torno disso, até fazendo atendimento médico, fazendo vaquinha para ajudar a criação do bebê reborn. Não estamos fugindo a uma realidade não, Tesco. E, infelizmente, nós estamos dentro da realidade social deste país. E não é problema só do Brasil, não. É do mundo nesse momento. O mundo anda louco, precisando de camisa de força. Não é não, doutora? E aí são inúmeros transtornos, sabe, querido? Eu acho que essa história do bebê reborn... Pode falar. Deixa eu lhe interromper e perguntar. Tem cura? Tem que ter, porque senão nós daqui a pouco nós vamos viver surtos coletivos.
Antes da cura, o primeiro passo, e a psicanálise vai dizer isso, antes da cura precisa haver a tomada de consciência. A sociedade precisa se organizar, os políticos, especialmente os profissionais de saúde mental, e admitirem de forma sincera e honesta. Isso não está dentro do critério de normalidade. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Fazer entrevistas e reportagens honestas, como vocês estão fazendo, parar de romantizar, como alguns órgãos até fizeram na última semana, tratando isso com nível de normalidade. A cura passa pela tomada de consciência. E a tomada de consciência é dizer, isso não é normal. Aí depois vai vir a cura, porque aí depois nós vamos nos organizar para a cura. Mas se não houver tomada de consciência e honestidade, não vai haver cura. Qual é a grande questão de muitos profissionais, políticos e daí para frente? É que as pessoas têm medo de se posicionar. E não à toa alguns vídeos meus viralizaram no país inteiro. Porque eu vou falar a respeito da verdade, independente se é verdade ou não. A gente precisa se posicionar, ser verdadeiro e ser honesto. E isso não passa pela normalidade. E o interessante é que nós estamos falando, não são crianças que estão, que precisam ser realmente conhecidos os sinais de alerta da coisa estar extrapolando o que é correto, não. São adultos, são pessoas adultas. Inclusive o Sérgio, só para completar, Nonato, o Sérgio ele traz justamente isso, né? Muita gente está comprando os bebês, mas tem gente também comprando bonecos formato adulto. A gente vê muito no Japão, né? O pessoal compra, faz casamento, para conviver também. O mundo anda louco. E aí trata o ser humano de qualquer forma, joga bebê pela janela do prédio, mata criança, tem criança de rua morrendo de fome. Tratamos a vida com desprezo e tratamos o imaterial de forma como se houvesse alma, coração, afeto, sentimento. Se isso não for um surto coletivo, eu desconheço que seja. Interessante. A nossa ouvinte Juscelino Teixeira está dizendo, Nonato e Yuri, eu e minhas primas lá da roça fazíamos bebê reborn com melancia. Isso aguçou nossa criatividade, foi benéfico, porque nos ensinou a criar na idade certa e não depois de adulto. São pessoas de senso, são pessoas de bom senso. O texto volta a falar aqui, Nonato, eu falo com relação ao atendimento a bebês, se o serviço médico a pessoa vai chegar lá pedindo atendimento, já se vê que tem pedindo atendimento, é acolá, um asilo acolá, a senhora deve ir. Eu estou exagerando aqui, porque às vezes as coisas passam da normalidade, da responsabilidade individual. Parece que nós não temos um autocontrole, não temos um botão, não sabemos colocar o botão do bom senso, não. Perdemos a noção de nós mesmos, não é isso, doutora? Eu acho que nós vivemos um momento da humanidade de desrealização. A psicologia vai chamar isso de desrealização ou dissociação. Nós temos adolescentes, eu, por exemplo, tenho um caso no consultório de um adolescente que são casos que podem ser divulgados, inclusive com a autorização do próprio paciente, sem revelar nomes, enfim, que se diz Therian, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, são pessoas que se identificam com animais. E é um caso de um menino que se identifica com um pássaro. Aos 18 anos ele falou para a mãe que se identifica com um pássaro. Ele não se sente um ser humano, ele se sente um pássaro. E desde então ele só come sementes, passa a maior parte do dia em cima do telhado, mandou fazer uma roupa de pena e daí para frente. Então nós, profissionais de saúde mental, estamos lidando com situações que nunca na história da humanidade nós imaginamos que teríamos que lidar. E estamos tendo que rever, inclusive, conceitos, porque tem muita coisa que a gente nem sabe o que fazer com tanta distorção da própria realidade. Muito obrigado pela senhora trazer luz sobre esse assunto. E aí o comandante Janário Peixoto é um piloto que está aposentado, mas ele é ouvinte desse programa e um participante muito atuante. Ele diz, bebê reborn, rebola ele fora, peia no lombo, muita roupa para lavar, casa para limpar, livros para ler, um homem que dê trabalho, que vai para futebol, se não resolver isso, interna.
Na verdade, a alternativa que o público está achando é de que a coisa não tem que esperar muito, não. Tem que levar o bebê e a pessoa, depois diz, o bebê recebe alta. A senhora fica aqui. Um abraço, muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada pela oportunidade. Muita gente lhe acompanha pelas redes sociais. Aproveite para dar aí o... famosas entrevistas muito boas nas redes sociais. Deixar os contatos. Contato. Meu contato, @Andrea, sem I, Andrea Vermonte, com T mudo, Andrea Vermont. @Andrea Vermont, vai ser um prazer ter todos vocês lá. O T mudo é exatamente bem em francês, Vermont. Isso, Vermont. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, querido, Deus te abençoe, tchau, tchau. Tchau. Agora 10h34. Jangadeiro Band News FM.